O padre João Paulo Vaz é um padre diocesano da Diocese de Coimbra. Ele celebrou o ano passado os seus 25 anos de sacerdócio, é pároco de Pombal e é assistente de uma equipa de TPM também de Pombal. Alguns de vocês conhecem o padre João Paulo Vaz como ligado à música, já com vários CDs editados, e ultimamente ele foi notícia como responsável pela letra do hino das Jornadas Mundiais da Juventude, com o tema À Pressa no Ar, que muitos de vocês já terão ouvido. O padre João Paulo Vaz foi também o responsável pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Coimbra, foi também assistente regional do Corpo Nacional de Escutas. E, de facto, é esta faceta da experiência e contacto com os jovens que levou a Direção Nacional a efetuar o convite ao padre João Paulo para hoje nos poder falar desta relação dos jovens com a Igreja e como eles hoje em dia veem o matrimónio. Sr. Padre João Paulo, muito obrigado. Muito bem. Dizia-vos eu então que fiquei um pouco aflito. Porquê? Porque isto não é um tema fácil. Eu trabalhei com a pastoral juvenil, é certo, mas num tempo que me parece que já lá vai há décadas. Na verdade, eu deixei a pastoral juvenil talvez há 9 anos, como responsável diocesano. 9, não, 10 anos já, e estes 10 anos parecem-me mais uns 50, né, em termos de mudanças e mudanças estruturais, quer na vida da sociedade, quer também depois na estrutura dos nossos jovens, na estrutura humana dos nossos jovens. E esta é a experiência, a primeira experiência que eu faço é que não podemos fazer grandes afirmações categóricas, nem na leitura da realidade, nem na proposta de estratégias, porque as coisas mudam muito rapidamente. E nos nossos jovens ainda mais, porque têm uma capacidade de acolher a mudança e de acolher a novidade com criatividade, muito mais do que nós que já estamos a passar a fasquia da juventude. Pelo menos eu, o cabelo já me falta, os brancos já aqui surgem, etc. E há aí uns outros companheiros também que se começaram logo a rir pela falta de cabelo. Pronto, a verdade é que eu sinto-me um pouco incapaz de fazer uma leitura real e fazer proposta de estratégias e ações e objetivos que possam ser equilibrados. Então o que é que eu tentei fazer? Eu posso compartilhar a tela, não posso? Deixem-me lá ver. Eu para não estar... Estás a ver? Estão a ver? Pronto. Sim. O tema que me foi proposto, como sabeis, é este, o jovem da atualidade e o compromisso na Igreja e no matrimónio. E aquilo que eu tentei, ou aquilo que eu procurei fazer foi buscar alguns testemunhos, alguns artigos que nos falem um pouco da realidade dos jovens hoje, também naquilo que o magistério da Igreja nos diz, especialmente o que nos tem dito o Papa Francisco, e a partir daqui, desta leitura da realidade, tentar deixar algumas linhas de ação, alguns desafios que também estão muito radicados naquilo que o Papa Francisco nos tem dito. Então começo por esta realidade do jovem em Portugal. Portanto, a situação ou a atualidade juvenil em Portugal. São visíveis hoje transformações grandes pelas quais o mundo passa, trazendo impactos muito fortes e afetando a vida de muitas pessoas, e especialmente a dos jovens, que são cada vez mais atingidos na sua forma de socialização, na relação que estabelecem com a educação e o trabalho, nos seus modos de vida, nos seus pensamentos. E os jovens perdem hoje muito a ideia de que são responsáveis pela sua própria história. Este é um déficit muito grande. E falta-lhes também perspectiva, ou perspectivas para o futuro. Podemos afirmar que há uma explosão de novos conceitos e os jovens deparam-se com grandes impasses no que respeita aos seus sonhos e aos seus projetos de vida. Nós vivemos, na verdade, num cenário de novas concepções que deixa os jovens inseguros e que os deixa também muito despreparados para agirem como
protagonistas do seu tempo, como atores protagonistas deste tempo. Por outro lado, os nossos jovens vivem também mergulhados numa crónica falta de oportunidades. E no meio disto tudo, fica a ansiedade e a depressão. Eu fiz algumas leituras, e há alguns artigos interessantes que vos aconselho a ver. É procurar a realidade juvenil hoje no Observador. Há muitos artigos e muitos artigos de gente nova. E eu fui buscar alguns deles. Cito Cláudia Nunes num artigo que é muito recente, de 25 de janeiro passado, em que ela diz que não temos liberdade de constituir família, não temos liberdade de estudar, nem de investir ou trabalhar. Como alguém definia, insanidade não é fazer sempre a mesma coisa e esperar coisas diferentes. Por muito difícil que pareça agora, está nas nossas mãos, jovens, mudar. Por muito difícil que pareça. E isto é um problema também. Porque se é muito difícil, como há esta realidade de um jovem despreparado e com poucas perspectivas, então fazer mudar as coisas a partir de nós, esta é de facto um desafio, uma realidade muito complicada. Há um outro artigo também de Paulo Ricardo Lopes, também deste mês de janeiro passado, em que ele afirma justamente depois uma outra realidade que é da paternidade. Somos pais, ele diz isto como jovem, somos pais cada vez mais tarde. Tardamos em sair de casa dos pais, tardamos em abdicar da marmita da mamã, ou ainda mais importante, tardamos a aprender a gerir os nossos recursos financeiros. Ele então diz que esta é uma geração caracterizada pelos pais como uma geração de putos, precários e pelintras. Eu achei muita graça e por isso uso, embora seja assim, pronto, não é uma linguagem grosseira, mas pronto, eu vou usar porque de facto o artigo o refere e está muito interessante. Portanto, são 3 P's que para ele tratam o retrato do que a geração dos nossos pais pensa de nós, diz ele. O primeiro P é este de putos. Retrata uma geração de putos, diz ele, que ironicamente é o resultado da educação que os nossos pais nos deram, diz ele. Portanto, putos que o são pela educação que receberam. E depois continua dizendo, ao passarmos 2 décadas e meia das nossas vidas a preparar-nos para ser adultos e beneficiando da capacidade de estudar que muitos dos nossos antecessores não tiveram, tornámo-nos dependentes dos papás durante muito mais tempo. O que atrasa, segundo ele, a caminhada para a independência. E depois acrescenta, somos pais quando somos pais cada vez mais tarde. Gozamos dos privilégios do nível de vida de um país quase primeiro mundo, embora não pareça, e os números da pandemia não nos deixam pensar assim às vezes, não é? E temos uma capacidade, diz ele, de usar tecnologia sem precedentes, mas simultaneamente tardamos em sair da casa dos pais ou aprender a gerir, como dizia há pouco, os recursos. Somos uns precários, que é o segundo P. Diz ele, já que, tal como o próprio nome indica, as nossas relações laborais, quando existem, são pouco estáveis e duradouras. Os nossos tempos, fruto da disseminação da tecnologia e conhecimento, são tempos muito mais dinâmicos. Então, por imposição ou por opção, nem as empresas se podem dar ao luxo de garantir emprego para toda a vida, como os nossos pais e avós, nem os putos estão disponíveis para passar a vida a repetir a mesma tarefa. É uma leitura interessante. Quando introduzimos o terceiro P, e visto que à escala europeia somos cada vez mais, diz ele, um país de pelintras, a imigração, como aconteceu nos últimos anos, passa a ser uma opção-chave para muitos, e depois de experimentar ser um pouco menos pelintras, raramente estes jovens querem voltar atrás. Reconhece-se também, para além disto, isto já não são palavras deste artigo, reconhece também o desejo dos jovens saírem de casa dos pais para viverem em casal. Esta é outra face. Numa tendência que aumenta com a idade.
Portanto, a par com isto, há também, com esta saída mais tarde da alçada dos pais, há também uma vontade de sair para assumir uma relação em casal. Vamos a um outro artigo que eu também gostei muito, deste José Miguel Silva, e o artigo chama-se Geração à Arrasca. Isto foi há uns tempos atrás, há uns anos atrás. Depois da geração Rasca veio a geração Arrasca. E ele agora diz que a geração Arrasca, outra vez. E então, ele diz que estão à Arrasca aqueles que com menos de 30 anos terminaram a sua licenciatura e como esta não chegava para ingressar no mercado de trabalho, foram tirar mestrado. Começaram a trabalhar mais tarde e agora estão à Arrasca porque são os primeiros a ser dispensados das empresas onde trabalham. Continua. Estão à Arrasca aqueles que após concluir os seus estudos foram para fora do país em busca de uma vida melhor e agora se vêem em quarentena forçada, fora de casa, muitos a milhares de quilómetros de distância e estão à Arrasca porque não conseguem voltar. E estão à Arrasca aqueles que após concluir os estudos trabalharam e como tinham ambição, constituíram a sua empresa e agora de um momento para o outro estão à Arrasca para pagar as contas. E é muito interessante esta leitura da realidade, mas continuo ainda com um testemunho também de uma jovem de 23 anos, que diz assim: na minha mesa de cabeceira podem encontrar-se uma série de comprimidos para as dores de cabeça, para conseguir dormir, para me poder acalmar, etc. Tudo comprimidos de efeito imediato. Tudo fabricado para diminuir o desconforto momentâneo, para conseguir proporcionar um maior bem-estar a curto prazo. Daqui a meia hora já me sinto melhor. Já vou atingir aquilo que pretendo. Que é o quê? Alívio imediato. Então, estamos também, ao mesmo tempo, diante de uma geração que vive do imediato, do instantâneo. Diz esta jovem, Teresa Cunha Pinto, nós não nos satisfazemos com objetivos a longo prazo. Temos de esperar demasiado, desesperar demasiado. E precisamos que o sucesso seja palpável, precisamos de sentir que ele vai acontecer ali já. Precisamos que ele aconteça quando fazemos por ele. Ora, isto marca toda uma estrutura humana e uma forma de estar na sociedade e vamos cruzando isto com o nosso tema, uma forma de estar na igreja e uma forma de estar diante do matrimónio ou diante de um compromisso conjugal. Estamos habituados, diz ela, a receber tudo o que queremos no momento em que o queremos. Estamos a chegar ao ponto em que sentimos sempre que a vida nos deve alguma coisa quando algo não corre bem. Que não fomos nós que erramos. Não fomos nós que não nos esforçámos o suficiente. E assim talhamos o caminho para muitas desilusões na vida, diz ela. Para que alterar alguma coisa quando tudo é tão fácil assim? E, portanto, diz ela, não temos vontade de mudar. Vamos continuando a viver de forma imediata, à distância de um toque, a comer comida instantânea, a receber respostas instantâneas e a criar relações instantâneas. Por outro lado, numa outra leitura, Portugal perdeu 1/3 da população infantil e juvenil nos últimos 30 anos. Apesar da taxa de mortalidade ter diminuído, registram-se cada vez menos nascimentos e o aumento da idade das mães. O declínio da natalidade foi acompanhado pelo aumento da idade das mães no primeiro filho, em cerca de 5 anos, bem como as alterações nas estruturas familiares, passando a proporção de nascimentos fora do casamento, nos últimos 30 anos, de 14,5% para 55,9%. Então, feita esta leitura assim com estes testemunhos, com estes apontamentos da nossa realidade juvenil ao nível social em Portugal, vamos debruçar-nos agora um bocadinho sobre o que nos diz o Papa Francisco. Comecemos pela Christus Vivit. O Papa
diz-nos que muitos jovens estão, de facto, afetados pelas migrações. Em geral, andam à procura de oportunidades para si e para a sua família. Os jovens que imigram experimentam a separação do seu contexto de origem e muitas vezes também um desenraizamento cultural e religioso. Esta fratura tem também a ver com as comunidades de origem. E aqui a Igreja tem um papel importante como referência para os jovens destas famílias fraturadas ou separadas. Atualmente, a par das estratégias do falso culto da juventude e da aparência, promovem-se uma espiritualidade sem Deus, uma afetividade sem comunidade nem compromisso com os que sofrem, o medo dos pobres e uma série de ofertas que pretendem fazer os jovens acreditar num futuro paradisíaco que será sempre adiado para mais tarde. Então reina hoje, diz o Papa Francisco, a cultura do provisório, que é uma ilusão. Julgar que nada pode ser definitivo é um engano e uma mentira. Mas aqui os nossos jovens hoje estão muito sujeitos. Muitos pregam que o importante é desfrutar o momento, que não vale a pena comprometer-se por toda a vida e que não vale a pena fazer opções definitivas. Vamos a Amores Letícia. Diz o Papa que os indivíduos são menos apoiados hoje do que no passado pelas estruturas sociais na sua vida afetiva e familiar. Há um individualismo exagerado que desvirtua os laços familiares e acaba por considerar cada componente da família como uma ilha, fazendo prevalecer em certos casos a ideia de um sujeito que se constrói segundo os seus próprios desejos, assumidos com caráter de absoluto. Se isto acontece no seio familiar, vai continuar a acontecer quando um jovem tiver que fazer opções de vida. Hoje é fácil confundir a liberdade genuína com a ideia de que cada um julga como lhe parece, como se para além dos indivíduos não houvesse verdades, valores, princípios que nos guiam, como se tudo fosse igual e tudo seja permitido. Neste contexto, então, o ideal matrimonial, com um compromisso de exclusividade e estabilidade, acaba por ser destruído pelas conveniências contingentes ou pelos caprichos da sensibilidade. Cresce o medo, isto é terrível, cresce o medo de se ficar encurralado numa relação que possa adiar a satisfação das aspirações pessoais ou dos desejos pessoais. Ofuscados por uma ênfase quase exclusiva também no dever da procriação, por outro lado, acabamos por não fazer um bom acompanhamento aos jovens casais. E outras vezes apresentamos um ideal teológico do matrimónio demasiado abstrato, construído quase artificialmente. Há uma excessiva idealização que não fez com que o matrimónio pudesse ser, ou seja, atraente e desejável. Temos dificuldade em apresentar o matrimónio mais como um caminho dinâmico de crescimento e realização do que como um fardo a carregar a vida inteira. Não sei se não é isto que os nossos jovens veem no matrimónio hoje. Quando ele é imposto ou quando ele é proposto como um fardo a carregar a vida inteira. Vivemos hoje uma cultura do provisório, diz o Santo Padre também, no que respeita à rapidez com que as pessoas passam de uma relação afetiva para outra. Isto reflete o medo que desperta a perspectiva de um compromisso permanente, na obsessão pelo tempo livre, nas relações que medem custos e benefícios e que se mantêm apenas se forem um meio para remediar a solidão, para ter proteção ou receber algum serviço. Faço aqui um parêntese para vos dar um testemunho real de uma pessoa que eu conheço que decidiu casar, assim de repente, casar civilmente. E eu tive a oportunidade de perguntar à pessoa, porque a pessoa é minha amiga e me convidou para estar na festinha que fez a seguir. E aquilo foi de uma semana para outra. Eu estranhei muito e quando cheguei, ela estava
o noivo, ou já marido, tinha ido buscar os pais, e eu tive ali um momento e uma oportunidade e perguntei-lhe porquê. O porquê de casar, assim tão depressa, tão de repente, quase sem medir, quase sem pensar. Com todo o respeito que tenho, a resposta foi porque a minha profissão não me permite ter um plano de assistência de saúde e ele é professor e tem. E foi por isso. Na verdade, foi para ter proteção, foi para receber um serviço, mais do que propriamente como um compromisso amoroso. Isto tem que nos fazer pensar porque isto acontece. Transpõe-se para as relações afetivas o que acontece com os objetivos e o meio ambiente. O que é? Tudo é descartável. Cada um usa e joga fora. Gasta e rompe. Aproveita e espreme enquanto serve. Depois, adeus. Já não quero mais. O narcisismo torna as pessoas incapazes de olhar para além de si mesmas, para além dos seus desejos e necessidades. Vivemos numa cultura que impele os jovens a não formarem uma família, porque os priva de possibilidades para o futuro. Os nossos jovens são dissuadidos de formar família. A sociedade de consumo também pode dissuadir as pessoas de ter filhos, só para manter a sua liberdade e o seu estilo de vida. Vivemos no meio de tendências culturais que parecem impor uma afetividade sem qualquer limitação, uma afetividade narcisista, instável e mutável, que não ajuda os sujeitos a atingir uma maior maturidade. Já não se considera claramente que só a união exclusiva e indissolúvel entre um homem e uma mulher realiza a função social plena. Isto já não existe. O facto de ser um compromisso estável e tornar possível a fecundidade já não consubstancia ou já não fundamenta a união exclusiva e indissolúvel. Está a difundir-se largamente a prática da convivência que precede o matrimónio e também a prática de convivências não orientadas para assumir a forma de um vínculo institucional. Um matrimónio com as características de exclusividade, indissolubilidade e abertura à vida acaba por aparecer como mais uma proposta antiquada entre muitas. A ideologia genericamente chamada género prevê também uma sociedade sem diferenças de sexo e esvazia a base antropológica da família. É uma opção individualista. Portanto, a tudo isto, diz o Santo Padre, a tudo isto os nossos jovens estão sujeitos neste caminho de discernimento ou nesta vocação ao matrimónio. Então agora algumas considerações rápidas que me parecem importantes também. Como fase do desenvolvimento da personalidade, a juventude está marcada por sonhos que se vão formando, relações que adquirem consistência sempre maior e equilíbrio, tentativas e experiências, opções que constroem gradualmente um projeto de vida. Falar de jovens significa falar de promessas, significa falar de alegria. Os jovens têm força, têm tanta força, são capazes de olhar para a vida com tanta esperança. Um jovem é uma promessa de vida que traz em si um certo grau de tenacidade. Tem um grau suficiente de insensatez para poder enganar-se a si mesmo e uma capacidade suficiente para curar a decepção que daí pode derivar. Há nos jovens um forte desejo de viver o presente, de aproveitar ao máximo as possibilidades que esta vida lhes oferece. Isto são tudo perspectivas que podemos abraçar. Aponto agora também algumas palavras do nosso bispo Dom Virgílio, da nossa Diocese de Coimbra, na nota pastoral que escreveu para este ano. Relativamente aos jovens, diz o Dom Virgílio, o crescimento na fé e a progressão no caminho da vocação cristã pedem-nos 3 atitudes: acolhimento, acompanhamento e discernimento. O crescimento na fé situa-se no âmago da ação da Igreja, que tem por missão proporcionar-lhes caminhos de encontro com Cristo vivo e com a sua Igreja. Os jovens são pessoas abertas à busca de Deus. Não o esqueçamos.
E precisam muito, e isto é para nós, precisam muito de se deparar com pessoas, comunidades, experiências fortes e testemunhas convincentes para experimentarem a alegria da descoberta de Deus. Mais do que nunca, o testemunho de vida com sentido e com o entusiasmo próprio de quem encontrou o Senhor é o mais poderoso meio de comunicar a fé entre os jovens. E sobre o discernimento vocacional, Dom Virgílio diz que este constitui a outra dimensão essencial do caminho dos jovens. O jovem tem de equacionar também a questão da sua vocação na Igreja, pois a fé traz sempre consigo o chamamento concreto a um estado de vida cristã. Fé e vocação não podem ser caminhos paralelos, porque a fé conduz ao conhecimento do chamamento de Deus e a vocação supõe e alimenta a fé. Portanto, na relação com a Igreja, apresentando nós a Igreja como mãe, como corpo para os nossos jovens, se facilita todo o caminho de discernimento vocacional, todo o crescimento na fé e todo o caminho de discernimento vocacional que possa implicar, então, este caminho para o matrimónio. Uma outra nota pastoral de Dom António Marto, nota pastoral, o Senhor está perto de quem tem o coração ferido, que fala, uma nota pastoral sobre a questão dos recasados e da integração e acompanhamento dos recasados. Ele diz no capítulo 6 o seguinte: consideremos também que a reflexão sobre o discernimento vocacional, em especial no contexto da integração e acompanhamento dos recasados, que nos traz achegas muito importantes no que diz respeito aos casais jovens e aos noivos, isto acrescento eu, pode levar-nos a concluir, isto é muito importante, e nós temos muito medo disto, pode levar-nos a concluir que a integração na vida da Igreja pode não passar necessariamente pela participação sacramental. E está de levar-nos a procurar outras formas de integração, de participação e presença, como, por exemplo, a presença ativa na comunidade, a participação nas suas atividades, a integração em grupos de oração e espiritualidade, em movimentos, o compromisso nos diversos serviços eclesiais, etc, etc, etc. Mas eu repito, porque é muito importante, porque às vezes podemos estar aqui atrofiados com a ideia de que se a relação conjugal não passar pelo sacramento do matrimónio, não é verdadeira relação conjugal. E isto não é necessariamente verdade. O que me faz dizer que a relação do jovem com o matrimónio, antes de mais, é a relação do jovem com a conjugalidade, por amor. Com o compromisso amoroso que gera vida para a vida. E só nesse contexto podemos falar de uma sacralidade dessa relação e desse compromisso que então sim, numa perspectiva de fé, pode passar pelo matrimónio. Mas se os nossos jovens não vivem como igreja, não vivem um dinamismo de fé, escolhem o sacramento do matrimónio porquê e para quê? E se não escolhem, como disse o Dom António Marto, se não escolhem, que outras formas de integração temos para eles sem absolutizar a questão? Demos um passo em frente para ver alguns traços de Cristo para o jovem rumo ao matrimónio. Portanto, se queremos, de alguma forma, ajudar a revalidar o processo matrimonial, vamos fundamentar-nos, em primeiro lugar, em Jesus Cristo. Cada jovem, quando se sente chamado a cumprir uma missão nesta terra, é convidado a reconhecer dentro de si as mesmas palavras que Deus Pai disse a Jesus: Tu és o meu filho muito amado. Jesus, isto é outro traço, crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Por outras palavras, Jesus preparava-se e naquele período ia aprofundando a sua relação com o Pai e com os outros. Está aqui um traço para os nossos jovens. Houve em Jesus também um crescimento espiritual. E a sua relação com as pessoas era
a de um jovem que compartilhava a vida inteira de uma família que estava muito bem integrada ali em Nazaré. Jesus não cresceu numa relação fechada e exclusiva com Maria e José, mas de bom grado se movia na família alargada, onde se encontrava com parentes e com amigos. Jesus move-se livremente e aprende a caminhar com todos os outros. O jovem, então, tal como Cristo, há de amadurecer na relação com o Pai, na consciência de ser um dos membros da família e da aldeia e na disponibilidade de ser cumulado pelo Espírito e guiado no cumprimento da missão que Deus lhe confia, que no fundo não é mais do que a sua vocação. Então, queridos amigos, nós precisamos de projetos que fortaleçam os jovens, que acompanhem e os lancem para o encontro com os outros, para o serviço generoso, para a missão e para a vocação. E podemos partir de Jesus Cristo naquilo que Ele é, naquilo que nos mostrou e que nós conhecemos pelo seu Evangelho. Vamos ver agora outro conjunto de traços muito carinhosos e muito bonitos que os nossos jovens podem assumir neste rumo ao matrimónio. Quem é? A nossa mãe. Traços de Maria para o jovem rumo ao matrimónio. Impressiona sempre em Maria a força do seu sim. A força do sim de uma jovem. Maria, jovem, põe naquele sim toda a força da sua existência. Maria não conhecia a expressão vamos ver o que acontece, ou vamos ver no que dá. Isto não existia em Maria. Jovenzinha, era decidida. Compreendeu do que se tratava a sua vida e disse sim, sem rodeios. Foi algo mais, foi algo diferente. Foi o sim de quem quer comprometer-se e arriscar, de quem quer apostar tudo. Maria teria sem dúvida uma missão difícil, mas as dificuldades não eram motivo para ela dizer não. O sim e o desejo de servir foram mais fortes do que as dúvidas e dificuldades. E ela é a grande guardiã da esperança. Com ela aprendemos a dizer sim, na obstinada paciência e criatividade daqueles que não desanimam e começam sempre de novo, se tiver de ser. Maria é aquela que se põe continuamente a caminho. Estas e outras coisas, tudo esta leitura pode ser acompanhado por uma leitura da Christus Vivit, de onde retirei basicamente estes traços de Jesus e de Maria para a vida dos nossos jovens rumo ao matrimónio, que podemos aplicar neste discernimento da vocação matrimonial. Avancemos um pouco, para ver também um pouco esta realidade da vocação. A palavra vocação pode ser entendida em sentido amplo como um chamamento de Deus. Situa toda a nossa vida diante de Deus que nos ama, permitindo-nos compreender que nada é fruto de um caos sem sentido. Um chamamento à santidade, um chamamento à amizade com Cristo, um chamamento ao serviço aos outros, um chamamento a participar na obra de Deus, na obra criadora de Deus. O ser para os outros na vida de cada jovem está relacionado com duas questões fundamentais: a formação de uma nova família e o trabalho. Diz o Santo Padre na Christus Vivit que os jovens sentem fortemente o chamamento ao amor e sonham em encontrar a pessoa certa com quem formar uma família e construir uma vida juntos. Esse sonho ainda existe. E a família continua a ser o principal ponto de referência para os jovens. E deixar-me abrir um parênteses, por isso é que as coisas correm mal hoje. Porque se a referência não é boa, a consequência também não. Se a referência é boa, a consequência é boa também. Portanto, de uma forma ou de outra, num sentido ou noutro, a família ainda é para os nossos jovens o ponto de referência principal. Mas as dificuldades que muitos jovens sofrem na família de origem levam-nos a interrogar se vale a pena formar uma nova família,
se vale a pena serem fiéis, se vale a pena esta exclusividade de relação, se vale a pena serem generosos, se vale a pena colocar uma vida no mundo. Uma expressão do discernimento é o esforço por reconhecer a própria vocação. É uma tarefa que requer espaços de solidão e silêncio. O discernimento orante requer que se parta de uma disposição para escutar. Escutar o Senhor, escutar os outros, escutar a própria realidade que sempre nos desafia de maneiras novas. Então, queridos amigos, posto tudo isto, que na verdade é praticamente uma leitura com um ou outro apontamento para passos e estratégias, posto tudo isto, gostava de deixar agora aqui meia dúzia das chegas e continuo a apoiar-me naquilo que o Papa Francisco nos diz, naquilo que tem escrito. Aqui há alguns apontamentos e sugestões para quem acompanha e forma. E esta é uma missão das equipas do CPM, acompanhar e formar. Existimos por isto. O CPM existe para este acompanhamento e formação dos nossos jovens rumo ao matrimónio. Então, para quem acompanha e forma? O Senhor chama-nos a acender estrelas na noite de outros jovens. Deus acende estrelas para nós, a fim de podermos continuar a caminhar. E Jesus é para nós a grande estrela, a grande luz de esperança e guia na nossa noite. De noite iremos noitar, um cântico que tem a dizer tão bonito. De noite iremos de noite, pois para encontrar a fonte, só nossa sede nos guia, só nossa sede nos guia. Nossa sede, a nossa vontade de caminhar, a nossa vontade de vivermos iluminados. A fonte, a luz, a estrela é Jesus Cristo. Devemos então ter a coragem de ser diferentes. Devemos mostrar outros sonhos que este mundo não oferece. Devemos testemunhar a beleza da generosidade, do serviço, da pureza, da fortaleza, do perdão, da fidelidade à própria vocação, a beleza da oração, a beleza da luta pela justiça e pelo bem comum, a beleza do amor aos pobres, a beleza da amizade social, etc, etc, etc. Caros amigos, não sei se estáis a perceber que isto já não são desafios só para os nossos jovens, são desafios para nós, porque não podemos testemunhar nada que não vivamos interiormente. Precisamos de criar espaços, mais espaços onde ressoe a voz dos jovens. Muitos jovens, diz o Papa Francisco, reclamam uma igreja que escute mais, uma igreja que não passe o tempo a condenar o mundo. Precisamos de aprender a chorar pelos jovens que estão mal. Eu às vezes caio um bocadinho neste risco de julgar, até de condenar. Eu não digo desprezar, mas às vezes virar a cara a algumas atitudes mais juvenis que não me agradam. E cria-se em nós às vezes esta forma de estar que quase despreza o ser juvenil, que quase despreza a forma de estar, de pensar dos nossos jovens. E isto afasta-nos. E a certa altura já nem nos alegramos com eles, já nem choramos com eles. E já não nos alegramos por eles, nem choramos por eles. Precisamos de aprender a chorar pelos jovens, e pelos jovens especialmente que estão mal. Alguns jovens sentem as tradições familiares como opressivas e abandonam-nas sob a pressão de uma cultura globalizada que às vezes os deixa sem pontos de referência. Num outro aspecto, os jovens reconhecem que o corpo e a sexualidade, e este é outro campo dificílimo, são essenciais para a sua vida, este campo do corpo e da sexualidade, e para o crescimento da sua identidade. Mas num mundo que destaca excessivamente a sexualidade, é difícil manter uma boa relação com o próprio corpo e viver serenamente as relações afetivas.
Por esta e por outras razões, a moral sexual é frequentemente causa de incompreensão dos jovens e de afastamento deles em relação à Igreja, porque é sentida como um espaço de julgamento e de condenação. Por outro lado, a internet e as redes sociais geraram uma nova maneira de comunicar e criar vínculos, sendo uma praça onde os jovens passam muito tempo e se encontram facilmente. São momentos que constituem uma oportunidade extraordinária de diálogo, encontro e intercâmbio entre as pessoas, bem como de acesso à informação e ao saber. Nós temos que saber tirar partido disto na relação com os jovens. Em muitos países, a web, a internet e as redes sociais, já constituem um lugar indispensável para se alcançar e envolver os jovens nas próprias iniciativas e atividades pastorais. Isto quer dizer que temos que aprender, na medida do possível e com toda a dificuldade que isto hoje traz, porque é muito rápido, temos que aprender muito mais a linguagem dos nossos jovens. Os espaços digitais também, pois, por outro lado, assustam, porque não nos deixam ver, e temos de estar atentos a isto também, a vulnerabilidade do outro e dificultam muitas vezes a reflexão pessoal. Mergulhar no mundo virtual favoreceu uma espécie de migração digital, ou seja, um distanciamento da família, distanciamento dos valores culturais e religiosos, que leva muitas pessoas para um mundo de solidão, para um mundo de autoinvenção, de autorreferencialidade, chegando ao ponto de sentir também a falta das raízes, que já nem se reconhecem, embora fisicamente permaneçam sempre no mesmo lugar. Então, perante tudo isto, para nós que acompanhamos e formamos, diz o Papa na Christus Vivit, no capítulo 4, qual é o grande anúncio que temos que fazer aos jovens? E também neste contexto de um discernimento vocacional. Deus ama-te, Cristo salva-te e Cristo vive. Este é o grande anúncio que havemos de fazer da forma mais criativa que pudermos. Quando nos toca ajudar o outro a discernir o caminho da sua vida, a primeira coisa a fazer é escutar. E essa escuta, diz o Santo Padre, supõe 3 sensibilidades. A primeira sensibilidade ou atenção é à pessoa. Trata-se de escutar o outro, que se nos dá com as suas palavras. E o sinal desta escuta é o tempo que lhe dedico. Não é questão de quantidade, mas de que o outro sinta que o meu tempo é dele e é para ele. Ele deve sentir que eu o escuto incondicionalmente. A segunda sensibilidade ou atenção é a do discernimento. Interrogar-me, eu que acompanho, sobre aquilo que aquela pessoa, que aquele jovem me está a dizer exatamente. Sobre o que me quer dizer, sobre o que deseja que eu compreenda daquilo que lhe está a acontecer. E é preciso para isto ter a coragem, o carinho e a delicadeza necessários para ajudar o outro a reconhecer a verdade e os enganos ou as desculpas. A terceira sensibilidade ou atenção consiste em escutar os impulsos para a frente que os nossos jovens experimentam. É a escuta profunda de até onde o outro quer ir verdadeiramente. É preciso, queridos amigos, suscitar e acompanhar processos, em vez de impor trajetos. Não podemos encorajar um caminho de fidelidade e doação recíproca se não estimularmos o crescimento, a consolidação e o aprofundamento do amor conjugal e familiar. De facto, a graça do sacramento do matrimónio destina-se, antes de mais, a aperfeiçoar o amor dos cônjuges. Portanto, o matrimónio tem em si mesmo uma missão: ajudar a aperfeiçoar o amor do homem e da mulher, unidos nesse amor. Então é necessário testemunharmos o que de facto é importante. Refiro a algumas coisas. Um amor manifestado cotidianamente, a paciência, a atitude de serviço. É preciso anular a inveja. Vamos a São Paulo, que está lá isto tudo. Abandonar a arrogância e o orgulho. É preciso
manifestar a amabilidade, o desprendimento, o perdão, a alegria pelo outro e com o outro. É preciso negar a violência interior e exterior também. É preciso desculpar, confiar, esperar, suportar. É preciso crescer na caridade conjugal. É preciso colocar tudo em comum, viver na alegria e na beleza. É preciso casar por amor. É preciso manifestar e fazer crescer esse amor. É necessário testemunhar que é muito importante o diálogo, o amor apaixonado e as emoções à volta desse amor. É preciso ajudar os jovens a descobrir o valor e a riqueza do matrimónio, ajudá-los a captar o fascínio de uma união plena que leva e aperfeiçoa a dimensão social da vida e que confere à sexualidade o seu sentido maior, enquanto promove também o bem dos filhos. É necessário lembrar a importância das virtudes. De entre elas, é tão preciosa, diz o Papa Francisco, para o crescimento genuíno do amor, é tão preciosa a castidade. É necessário que a preparação para o matrimónio radique no caminho da iniciação cristã, sublinhando o nexo do matrimónio com o batismo e com os outros sacramentos. Uma formação adequada, também precisamos que ao mesmo tempo não afaste os jovens do sacramento. Quando nós nos preocupamos em ministrar o catecismo todo de uma vez, o mais que pudermos, provavelmente estaremos a perdê-los no processo. Portanto, uma formação adequada que não afaste os jovens do sacramento. Interessa mais a qualidade do que a quantidade. É necessário ajudá-los a sentir e saborear interiormente as coisas. E são indispensáveis alguns momentos personalizados. Temos que ensinar isto, dado que o objetivo principal é ajudar cada um a aprender a amar esta pessoa concreta com quem pretende partilhar a vida. E a vida inteira. Os noivos devem ser incentivados e ajudados a expressar o que cada um espera de um eventual matrimónio. A sua maneira de entender o que é o amor e o compromisso, aquilo que se deseja do outro, o tipo de vida em comum que se deseja ou que se quer projetar. E volto à nota pastoral do Dom António Marto, que diz que acolher, acompanhar e discernir e integrar são os verbos-chave da Amoris Laetitia, do Papa Francisco, que exprimem a proximidade do Senhor e da sua Igreja aos casais e às famílias em situação de fragilidade. Mas nós podemos assumir, necessária e perfeitamente, estes mesmos dinamismos em relação aos jovens, aos casais de namorados, aos noivos, que colocam a perspectiva de uma vida a dois. Repito os verbos-chave também para este acompanhamento: acolher, acompanhar, discernir e integrar. Somos chamados a fazer uma leitura permanente da realidade, que nem sempre conseguimos que seja real e ajustada. Comecei as minhas palavras por dizer isto. Não é fácil fazer a leitura da realidade e apresentar estratégias, objetivos e linhas de ação. Hoje tudo passa tão depressa que não encontramos estratégias que possamos assumir com pouca margem de erro como eficazes. Somos chamados então a uma atenção permanente para podermos ajustar essas estratégias que desejamos e necessitamos para a valorização do processo do matrimónio entre os nossos jovens. E, queridos amigos, não queria terminar, embora já estou a ver que já me alonguei um pouco, mas não queria terminar sem deixar também uma palavra aos jovens. Estive a falar para vós, deixei-vos algumas provocações, mas agora falo também aos jovens como se estes jovens que se preparam para o matrimónio estivessem agora aí junto de vós e nesta pantalha a escutar aquilo que estou a dizer. Então, palavras aos jovens que são palavras do Papa Francisco. Não deixes que te roubem a esperança e a alegria. Ousa ser mais, porque o teu ser é mais importante do que qualquer outra coisa.
Podes chegar a ser aquilo que Deus, teu Criador, sabe que tu és. Invoca o Espírito Santo e caminha. Caminha confiante para a grande meta, que é a santidade. Dizia o Papa São João Paulo II, jovens, não tenhais medo de ser santos. Não tenhais medo. Ser jovem não significa apenas procurar prazeres transitórios e sucessos superficiais. Para a juventude, desempenhar a finalidade que lhe cabe no curso da vida deve ser um tempo de doação generosa, de oferta sincera, de sacrifícios que custam, mas que tornam a pessoa fecunda. Não tenhais medo. A sedução com que nos bombardeiam é tal que, se estivermos demasiado sozinhos, facilmente perdemos o sentido da realidade, a clareza interior e sucumbimos. Jovens, quando vos entusiasmais por uma vida comunitária, com uma vida conjugal e familiar, sois capazes de grandes sacrifícios pelos outros e pela comunidade, ao passo que o isolamento vos enfraquece e expõe aos piores males do nosso tempo. Devemos perseverar no caminho dos sonhos. Para isso é preciso ter cuidado com uma tentação que muitas vezes nos engana, que é a ansiedade, que se pode tornar uma grande inimiga quando nos leva a render-nos, porque descobrimos que os resultados não são imediatos. Lá dizia aquela jovem, Teresa, que vivemos para o imediato. Tenho compromissos para aliviar imediatamente. A ansiedade nasce desta necessidade obsessiva de que tudo seja já. Os sonhos mais belos conquistam-se com esperança, paciência e determinação, renunciando às pressas. Ao mesmo tempo é preciso não se deixar bloquear pela insegurança. Não se deve ter medo de arriscar e cometer erros. Devemos sim ter medo de viver paralisados, como mortos ainda em vida, sujeitos que não vivem porque não querem arriscar, não perseveram nos seus compromissos ou têm medo de errar. Trata-se de abrir os olhos e parar a fim de viver plenamente e com gratidão cada um dos pequenos presentes da vida. E enquanto lutas para realizar os teus sonhos, vive plenamente o dia de hoje, numa entrega total e cheia de amor em cada momento. E não esqueças a tua amizade com Jesus. Ele nunca nos deixa. É uma amizade indissolúvel. Embora às vezes pareça que está calado, nunca nos deixa. Nunca te deixa. Quando precisamos dele, ele deixa-se encontrar por nós. E está ao nosso lado, para onde quer que formos. E a nós, só nos pede que não o abandonemos a ele. Permanecei em mim. Portanto, não prives a tua juventude desta amizade. É necessário preparar-se para o matrimónio. Isto requer educar-se a si mesmo, desenvolver as melhores virtudes, sobretudo o amor, a paciência, capacidade de diálogo e de serviço. O que importa é o amor que vos une, fortalecido e santificado pela graça. Colocai o amor acima de tudo. Queridos jovens, não seria bom chegardes ao matrimónio sem terdes rezado juntos, um pelo outro, pedindo ajuda a Deus para serdes fiéis e generosos, perguntando juntos a Deus o que é que Ele espera de vós e, inclusive, consagrando o vosso amor diante daquela que nos fornece traços tão bonitos para a vida e que é Maria. Falei a vós, falei aos jovens, também quero falar aos pais. Esta é uma chave de sucesso e de eficácia. Portanto, um desafio para nós também, equipas de CPM, se quisermos, ou de uma forma mais abrangente para a pastoral familiar. Trabalhar os pais dos nossos noivos. Nem sempre nós temos esta perspectiva no CPM. E eu acho que ela é importante. Trabalhar os pais dos nossos noivos, trabalhar com eles. A função educativa é dificultada porque, entre outras causas, os pais vivem cansados e sem vontade de conversar. Em muitas famílias já não há sequer o hábito de comerem juntos e cresce uma grande variedade de ofertas de distração para além da dependência da televisão, entre outras. Isto torna difícil a transmissão da fé de pais para filhos. Por outro lado, as uniões de facto entre pessoas do mesmo sexo
não podem ser simplesmente equiparadas ao matrimónio. Nenhum pai o pode dizer a filho nenhum. Nenhuma união precária ou fechada à transmissão da vida garante o futuro da sociedade, ou o futuro da conjugalidade, ou o futuro da família. Há que dizê-lo e ensiná-lo. A força da família reside essencialmente na sua capacidade de amar e ensinar a amar. Ela pode sempre crescer a partir do amor. Provavelmente, os que chegam melhor preparados ao casamento são aqueles que aprenderam dos seus próprios pais o que é um matrimónio cristão. Os desafios aos noivos e casais jovens serão sempre e antes um desafio aos seus pais. Queridos amigos, muito obrigado pela vossa paciência. Assim termino. Muito obrigado, Padre João Paulo. Foi um gosto ouvi-lo. Peço desculpa se demorei muito. O tempo passou muito depressa para nós. Tenho essa certeza, que estamos todos muitos de ouvir. Foi uma extraordinária reflexão que fez sobre esta temática. Eu pedi às pessoas que queiram lançar algumas questões, que o lancem aqui no bate-papo do Zoom ou no Facebook. Não sei se alguém já tem alguma questão pronta. Aquilo que eu dizia há bocado, quando o Padre João Paulo dizia que estava a falar para os jovens, eu senti não, está a falar para nós. Acho que tudo aquilo que falou para os jovens, quem dera que todos o façamos dessa maneira. Não sei, alguém terá alguma questão? Tenho aqui a Susana a procurar. Alguém mais da Direção Nacional quer dizer mais alguma coisa? Eu posso talvez começar para tentar quebrar o gelo inicial e gostava primeiro de realçar uma coisa que o Padre Paulo disse e que eu acho que é absolutamente fundamental. É que, eu acho que os jovens de hoje nos dão uma enorme esperança, não só para o presente, mas para o futuro, porque são jovens que vivem sobretudo a verdade. Vivem, não toleram a hipocrisia, não toleram a mentira. E isso acho que é uma excelente característica, mas que torna particularmente difícil a transmissão da fé, a transmissão do amor, a transmissão da vivência. Porquê? Bom, porque eles se alimentam sobretudo do exemplo que receberam. E se as famílias que os acolheram no berço não forem de facto verdadeiros ecos do amor que se vive e que se transmite e que é a doação, então de facto toda esta transmissão que no passado se fazia também, ou sobretudo de palavras, perde a sua essência. E portanto eu acho que o problema não é tanto os jovens, ou a dificuldade de transmitir os valores e a fé não é tanto um problema dos jovens, mas sim um problema das suas famílias, que se não o viverem, não conseguem transmitir esse valor. Não sei se o Padre Paulo quer comentar. Eu subscrevo inteiramente, quer dizer, eu corro o risco ultimamente, não tanto nos anos que passei a trabalhar com a Pastoral Juvenil, mas agora, especialmente nestes últimos 10 anos em que estive mais com o trabalho paroquial e com esta abrangência pastoral que apanha dos mais novos aos mais velhos, eu corro o risco de hoje culpar muito os pais, e eu às vezes tenho que ter cuidado com o meu discurso, porque facilmente eu culpo os pais. Há coisas que eu não gosto de ver nos nossos jovens. Não gosto, não pode, é uma forma de dizer, perdoai-me, não me agrada. Mas reconheço que quer a hipocrisia, quer a verdade, elas não nascem por geração espontânea na estrutura da pessoa. Elas são formadas ou deformadas na pessoa. Não é? Portanto, eu creio que
seja a hipocrisia, seja a verdade, seja o amor, seja o desamor, seja o altruísmo, seja o egoísmo, eu aprendo-os. Aprendo-os ao longo da vida. Eu vou assumir depois, dizia, e muito bem, que os nossos jovens não toleram a hipocrisia e a mentira. Eu não sei se é bem assim, mas o que eu sei é que aqueles que não o toleram porque aprenderam isso no seio mais amoroso que existe, que é o da família. Sim. Portanto, eu continuo a achar que hoje, embora e com o sínodo para os jovens e para o discernimento vocacional, com a carta que o Papa escreveu, Christus Vivit, com tudo isto, com toda esta primazia e prioridade que se está a dar à pastoral juvenil e ao discernimento vocacional, eu acho que é muito bom e importante, mas apesar disto e com tudo isto, eu continuo a achar que o grande trabalho a desenvolver na Igreja é ao nível da pastoral familiar. Porque nenhuma pastoral paroquial ou diocesana, ou seja o que for, pode ser eficaz se ela não for bem fundamentada nas vivências, repito, no seio mais amoroso que existe, que é o da família. Padre João Paulo, muito obrigado, é exatamente isso. Deixe-me reforçar aqui e, ao mesmo tempo, questionar. Temos assistido nos CPMs casais jovens que vêm determinados. Eles sabem o que é que querem. E, de facto, se nós conseguirmos acolher esses casais, esses jovens, talvez nós em igreja possamos ganhar muito no âmbito da pastoral familiar. Então, o que está a faltar ao CPM para podermos acolher bem esses casais jovens, para que a pastoral familiar possa ganhar em igreja e termos cada vez mais uma igreja mais forte? Em termos de acolhimento, eu acho que não está a faltar nada. Porque as equipas de CPM, o CPM em si, como estrutura, acolhe. Talvez tenha que ir um bocadinho mais à procura. Mas essa é outra questão, porque nós continuamos à espera daqueles que se inscrevem. É verdade. Ainda não assumimos, se calhar, com muita profundidade e responsabilidade, o ir ao encontro, ir à procura daqueles que não se inscreveram e que nós conhecemos. Né? Normalmente deixamos isso para os padres. Mas, no que respeita ao acolhimento, não, o CPM acolhe. É a sua missão. Né? De facto, acolhe. Agora, o que pode estar a falhar é a tal integração. É ajudar a perceber caminhos, não é só perguntar se estão dispostos a continuar ou a ser acompanhados, não, com as dificuldades que isto traz inerentes, nem sequer perguntar, é integrar. Tenho isto para ti. Depois faltam-nos às vezes soluções e saídas, não é? Porque vemos este casal era excelente para dar testemunho, era excelente para uma equipa, era excelente para o trabalho na igreja, era excelente porque são amorosamente comprometidos e nestes vê-se verdade, etc. Sim, senhor, é a leitura que fazemos. E o que é que temos para lhes propor a seguir? Portanto, tem que haver depois aqui também uma ligação forte à estrutura paroquial e, ao mesmo tempo, claro, porque há paróquias que simplesmente não têm dinamismos onde possamos inserir os nossos jovens ou os nossos casais, não é? Também temos que os provocar. Porque é muito bom ter um CPM que corre muito bem, ou ter um alfa que corre muito bem, ou ter um curso de cristandade que corre muito bem, ou qualquer outra coisa. Isto não é equiparável uns a outros, não é? São coisas diferentes, propostas diferentes, mas a situação é a mesma. É muito bom ter qualquer uma destas atividades que corre maravilhosamente bem. Foi um fim de semana fantástico, toda a gente viveu intensamente. Faz-me lembrar os convívios fraternos antigamente. Os nossos jovens iam, alguns conseguiam mudar para a vida, outros mudavam durante uma semana. E também acontece nestas experiências. Portanto, o que é que eu tenho para oferecer a seguir? Claro que isto não é só ficar por palavras, isto é fácil de dizer, porque
porque há muitas propostas e há tentativas feitas, tentativas de acompanhamento pós-CPM, e que esbarram depois com uma falta de vontade e uma falta de compromisso depois dos casais novos. Não é? E isto levanta outra questão, que é o que é que temos de atrativo, ou de atraente, perdão, para oferecer, em termos de serviço. Em termos de serviço, o que é que temos de atraente para oferecer? Pronto, a par com isto, o tal acompanhamento. Não desliguemos as coisas. Nós acolhemos bem. Então, se acolhemos bem, temos que acompanhar bem. Para ajudar a discernir bem. E para integrar melhor ainda. Portanto, repito estes 4 verbos-chave que nós podemos trabalhar e que devemos trabalhar. Agora, se me é permitido, também acrescento aqui outra coisa. Muitas vezes basta o testemunho da alegria, o testemunho do entusiasmo. Um casal desses que pode ser aproveitado. Se vê outro casal ou meia dúzia de casais envolvidos e alegres, felizes por trabalharem no que trabalham, felizes por viverem em igreja, felizes por terem aquela missão, felizes por participar na Eucaristia, felizes com a experiência da reconciliação, isto motiva e move. E põe nos nossos casais, e esses, como diz, entre aspas, mais capazes, a olhar e a dizer, epá, eu gosto disto, também quero. Portanto, voltamos a este testemunho que tem que ser de muita alegria, de muito entusiasmo. Nós estamos num tempo complicado. Este tempo da pandemia pode ser um tempo de desesperos e de angústias. Não tem que ser. Tem que ser ao contrário. É um tempo de entusiasmo. Porque tudo o que aí vem vai ter que ser muito novo. E nós gostamos de coisas novas. Não é? E então, qual é o suporte para isto? O ponto de partida para isto é, de facto, essa alegria interior e exterior. E é depois as grandes virtudes de Deus em nós. A fé, a esperança e o amor acima de tudo. Muito obrigado. A palavra ao Vítor e Jacinta que pediram a ver. Ok. Eu tenho aqui algumas questões que já foram aqui colocadas no Facebook e no bate-papo. Boa noite. Então, se podemos falar, Vítor e Jacinta, quase todas as questões que tinha para colocar, o Sr. Padre acabou de as dizer, de responder a elas. Mas, de facto, nós estamos na pastoral e estamos no CPM e por acaso tinha pensado nisso mesmo, que aproveitando o facto de estar nas duas plataformas, arranjar uma estratégia de fazer o acompanhamento dos jovens. Poderia ser um desafio interessante, mas para isso, como dizia o Sr. Padre, era preciso que depois houvesse uma plataforma que permitisse esse acompanhamento. Para já, o facto de nós estarmos a fazer os encontros online, nós lançamos o desafio aos nossos casais, do nosso grupo, que era, se aceitavam, que fôssemos fazendo uma reunião online, uma vez por ano, nesta fase, para vermos como é que eles estavam a fazer o seu caminho. E, de facto, acho que acolher, eu acho que é muito importante, porque, de facto, começa-se a criar laços. Eu acho que é no acolher que começamos a criar laços com as pessoas, que as fazemos abrir-se a nós. E acho que, de facto, só isso pode não ser suficiente. Podemos tornar-nos atrativos e depois cativar para continuar. Como é que isto se faz, de facto? É um desafio para o qual eu, de facto, também ainda não encontrei resposta. Mas é um desafio que eu gostava de aceitar, eu e o marido, para criar plataformas a nível paroquial para acolher os jovens casais e poder acompanhá-los ao longo desse percurso que escolheram em igreja.
porque eu acho que há uma lacuna, acho que há aqui muitas vezes um vazio, porque muitas vezes há questões, há poeiras que não sendo depois eliminadas, tornam-se algo que muitas vezes se torna incontornável. E eu acho que é por isso que muitas vezes há as separações. Pegando nessas palavras, Jacinta, há aqui uma coisa que eu considero importante também, que nos pode ajudar nessa tentativa de criar essas plataformas. Quando estava responsável na Pastoral Juvenil, eu disse muitas vezes aos nossos padres nas paróquias, e nas paróquias que tinham ou não tinham um grupo de jovens, eu dizia-lhes muitas vezes que a única forma de um grupo de jovens, já me parecia na altura e estava convencido e continuo, que a única forma de um grupo de jovens poder se ingrar e continuar pelos anos, sendo renovado com novos jovens, etc., e sempre com dinamismo, era ter no meio dos jovens um adulto animador, que desse alguma consistência e que desse esse sentido de responsabilidade e de compromisso que era necessário à estrutura juvenil, que pudesse segurar as pontas. E os grupos de jovens da Diocese que mais anos têm e que ainda existem, são aqueles que tiveram sempre um ou dois adultos no meio dos jovens. E lembro ainda, por exemplo, o juvenil... eu não posso falar porque eu agora ia referir grupos da Diocese de Coimbra, mas está aqui gente de outras dioceses, portanto não vou referir quais, não interessa. Da mesma forma, o que é que eu acho que é importante? Se, ao nível da pastoral familiar, neste caso, nível dos CPMs, numa paróquia que quer criar estruturas para envolvimento dos jovens casais, o que é importante acontecer? Ao contrário, termos um grupo de gente adulta que se dispõe a fazer este trabalho e no meio desta gente adulta tem que estar gente que fala a linguagem deles. Portanto, tem que estar 1, 2 jovens que conhecem, porque nós já não conhecemos. Reparem, vocês podem ver perfeitamente, eu sou um rapaz ainda muito, muito, muito novo, muito jovem. Mas eu já não sei falar a linguagem dos jovens. Eu não me considero velho. Trabalhei na Pastoral Juvenil muito tempo e humildemente reconheço que eu hoje não conseguia voltar a ser responsável da Pastoral Juvenil. Nem na minha paróquia eu consigo. Quanto mais ao nível diocesano. Portanto, as nossas linguagens já não estão ajustadas. E é um esforço dantesco para nós, a não ser que haja uma pessoa que naturalmente está à vontade, e há gente que é fantástica nisso. Há adultos que são jovens a todos os níveis. Mas não é fácil isso acontecer. Portanto, nós precisamos, nessas estruturas que criamos, ter alguém que fale a linguagem, que perceba e que possa desafiar-nos a nós mais velhos. E esta pode ser uma forma também de criar essas tais estruturas e plataformas que a Jacinta estava a falar. Posso? Padre João Paulo. Estava o Arnaldo Azevedo com a mão levantada. Tá bom. Força, Arnaldo. Ok, viva. Viva, Padre João Paulo Baixo. Obrigado pela sua reflexão, que foi excelente. Eu recordo-me de uma coisa interessante. Eu ouvi já dizer várias vezes que o Sócrates não é este o nosso. O outro, muito mais antigo, já dizia no tempo dele que a juventude que era uma miséria. E o que é certo é que nós vamos andar toda a vida a ouvir dizer que a juventude é uma miséria. E não é verdade, sabe? Não. Eu não acredito nisso. E não acredito nisso por uma razão muito simples. Porque aquilo que eu vejo ao meu lado, essencialmente a nível da minha paróquia, que é uma paróquia de cidade, uma paróquia grande, é a segunda maior paróquia do país, portanto é a paróquia de Hermesinde. Eu noto que se nós lhes dermos as oportunidades que eles precisam, eles são capazes, eles fazem trabalhos excelentes. Porque muitas vezes nós pomos-nos em bicos de pés e temos muito hábito de dizer que nós é que sabemos e eles não sabem tudo. E não é verdade. Eles dão-nos lições fabulosas. Eu posso lhe dizer que neste momento a nossa equipa da Pastoral da Família incorpora 2 casais jovens que um casou há 4 anos, outro há 7 anos, salvo erro. Portanto, são 2 que estão ligados também, claro, é evidente, também temos, porque eles nasceram também
enfim, num jardim que lhes deu essa possibilidade de florir. Estão no grupo no Movimento Oasis, o outro também está ligado a outros jovens. Também tem um casal que são os responsáveis dos CPMs lá em cima no Marco Canaveses, que vivem cá em Hermesinda, que também são filhos deles, também estão a trabalhar connosco. Eu fico riquíssimo, eles enchem a alma cada vez que eu me encontro com eles. Por isso, eu no outro dia tive uma jovem que me disse uma coisa, já agora a propósito há um bocadinho falou em relação às questões que o Papa fala, em relação à virgindade. No outro dia dizia uma moça, uma nossa acólita, dizia-me assim, sabe, Sr. Arnaldo, eu ainda sou virgem. O problema é que eu não posso dizer isto, porque se eu disser isto, vão-me chamar totó. Mas eu só vou entregar o meu prémio quando cortar a meta, quando chegar ao fim da prova. Antes disso, não entrego a minha taça. Eu quero prémio quando quero merecê-lo. E isto ainda existe, sabe? O problema é que estes jovens que nos dizem estas coisas, isto não imagina, no dia que esta moça me disse isto, eu vim para casa e refleti isto com a minha mulher e disse, olha, eu estou encantado porque eu ouvi isto de uma jovem que me disse isto. Portanto, significa que ainda há muita gente boa. Há gente excelente aí. O problema é que nós temos muitas vezes as nossas paróquias de lhes dar passar um pano e dizer esta malta não sabe nada disto. E não é verdade. Por isso, eu sou muito otimista, eu já sou quase septuagenário, mas continuo a viver também muito esta perspectiva. Não sei se lhe disse, já agora vou-lhe dizer, eu sou diácono permanente agora aqui na paróquia de Hermesinde e foi uma felicidade para mim também, foi um desafio ter ido outra vez à faculdade, voltar outra vez a fazer outra licenciatura, todas estas coisas entusiasmaram-me de uma maneira. Eu tive por privilégio, no ano de 2019, de dar uma formação aos jovens do nosso seminário aqui de Bom Pastor. O padre José Augusto convidou-me na altura, eu estive a fazer um trabalho com eles de socialização. Visitas aos lares, aos centros de dia, aos hospitais, com aqueles jovens que estão no seminário. Eu cada vez, eu sinto-me tão bem no meio deles. É uma riqueza, porque eles ensinam-me tanto. Eles ensinam-me tanto, Padre Vasco. É uma coisa impressionante. E nós, adultos, é que temos a mania que só nós é que sabemos. Sim, é verdade. E é um erro que cometemos, percebe? Nessa linha de ideias... A juventude é muito boa, a nossa juventude é excelente. Desculpe interromper, nessa linha de ideias, há pouco referiu a equipa da Pastoral Familiar, onde já está um casal que casou, casal jovem, casou há 4 anos, etc. E continuando aquilo que disse ainda há pouco, a comentar o que a Jacinta nos disse, eu vou mais longe, aquilo que estava a referir. Equipa de Pastoral Familiar e nós pensamos em quem? Em casais. Mas temos que pensar em casais novos, pois, mas são casais, unidos no matrimónio. Portanto, a nossa perspectiva é sempre a mesma. Estamos sempre na mesma direção. Aquilo que muda é, se calhar, a idade. O que eu quero dizer, também com isto, é que nessa equipa de pastoral familiar tem que estar um adolescente ou um jovenzinho que não casou, que nem sequer namora e que é filho de um desses casais. Ou tem que estar um divorciado a quem o casamento correu mal. Mais novo ou mais velho, claro. Portanto, nós temos que aprender, não sei se é aprender a falar as linguagens todas, mas aceitar e ajustar as linguagens para percebermos que passos podemos dar. E claro, os jovens têm uma palavra muito grande a dizer em relação a tudo, nem que seja a asneira. Mas essa asneira provoca-nos e faz-nos pensar. Portanto, diz muito bem, Arnaldo, a juventude tem valor, faz parte, é importante e não podemos prescindir dela. Quando prescindirmos dela, não sabemos que passos devemos dar para a vida. Estava a falar o Florentino. Dizia no início o Padre João Paulo que foi responsável pelos jovens, mas já desaprendeu. Ou melhor, eles já são tão diferentes que já não conseguem. Eles é que já me ultrapassaram. Nós, como casais CPM e os que já andam aí aqui há algumas décadas, também sentem o mesmo. A realidade dos noivos de há 20 ou 30 anos, quando nós próprios casamos, é bem diferente da realidade dos noivos dos anos recentes. Há 20 ou 30 anos, a maioria dos jovens não vivia em união, os jovens atualmente já vivem. E foi bom ter reconhecido que, de facto, já existe amor na conjugalidade nos jovens que já vivem em união, não é?
Lembrou um cântico de Teseu, lembrei outro, o Caritas et amor, não é? Onde haja caridade e amor, aí habita Deus. E de facto, muitos dos jovens, dos noivos que aparecem para casar, vêm com uma vontade muito grande de casar e completar a sua relação, não é? Há uma expressão agora do tempo pascal, venha a fé por suplemento, completar por sentimentos, qualquer coisa assim, não é? O matrimónio que vem acrescentar mais. Agora, é um lugar comum referir que estamos em pandemia. É quase amor em tempos de guerra. Que palavras podemos dizer a estes jovens que veem os seus sonhos adiados? Os jovens que tinham casamentos em 2020, adiaram para 2021, provavelmente vão adiar para 2022. Jovens que, de facto, não se conseguem realizar neste matrimónio e que o desejam muito. Muitos deles que adiam a fecundidade porque não querem ter filhos antes de casar. Que mensagem podemos passar a estes noivos? De facto, isto não é uma inevitabilidade, aquilo que está a acontecer, mas limita-nos muito, é uma contingência muito grande, não é? Aquilo que eu consigo dizer, isto não há respostas nem segredos infalíveis, aquilo que eu consigo dizer é: continua o vosso namoro. O namoro existia antes. Numa perspectiva de casamento, o namoro continua com outras referências depois do matrimónio. Vocês dizem muitas vezes aos nossos jovens: nós somos namorados há não sei quantos anos e casados há quantos, não é? Mas continuamos a ser namorados, e é verdade. Portanto, aquilo que eu consigo dizer aos nossos jovens hoje, àqueles que sentem essa necessidade, esse desejo profundo e querem fazer as coisas com um sentido, eu digo: continuem o vosso namoro, continuem a aprofundar esse amor que vos une, a conhecê-lo, a fazê-lo crescer. E mais não digo para não correr o risco de ser fundamentalista ou de estar a limitar aquilo que eu nem sequer conheço do futuro. Porque todos estamos a passar por esta realidade, em todas as paróquias, não há casamentos, os casamentos são adiados. Eu, dos casamentos todos que tinha ano passado, em 2020, na paróquia de Pombal, que é uma paróquia muito grande, tivemos 3 casamentos, isto é impensável. Mas não é só a questão dos casamentos, por exemplo, a questão dos batismos também. Porquê? Porque toda a dimensão da festa, esta dimensão social e muito humana que se une a estes grandes momentos, tem que ficar necessariamente para trás e as pessoas não querem dissociar uma coisa da outra. Portanto, e esta também é uma questão. Portanto, também podemos ir por aí ajudar a entender o sentido da festa que se une ao momento, né? O sentido da festa mais social, que complementa, se ela é realmente necessária ou como é que pode ser feita em moldes diferentes, porque nós estamos padronizados. Portanto, podemos ajudar os nossos jovens a entender que pode ser de outra forma e isso não anula a sua vontade de casar e de dar passos na vida matrimonial e familiar. Ao mesmo tempo, não podemos fazer absolutizações aqui, porque com esta realidade do número cada vez menor de casamentos, também ao nível civil, de matrimónios pelo sacramento, com esta diminuição tão grande, o que é que nos garante que depois da pandemia acalmar, nós voltamos a ter casamentos e festas de casamento na igreja? O que é que nos garante que voltamos a ter? Então nem sequer podemos falar nesse sentido, dizer aos jovens: olha, vais atrasar agora um pouco, mas vais tê-lo. Não sabemos se vai ter. Portanto, o caminho é o de ajudar a entender como é que hoje a relação a dois pode fazer sentido. Porque mesmo que não houvesse pandemia, nós estávamos a ver a curva. Antes do mês de março do ano passado, nós estávamos a ver dos últimos anos a curva descendente relativamente não só aos matrimónios cristãos, o sacramento, mas também o casamento civil e as experiências e as uniões, etc. Portanto, não é por causa da pandemia. O que nós temos a ajudar a entender é quais são os caminhos, o que é que Deus nos pede, quais são os caminhos que Deus quer apontar para o futuro da união entre o homem e a mulher, a união amorosa que gera vida.
e que dá sentido à vida. Por onde é que havemos de ir? Não é fácil. Padre João Paulo, a noite vai longa e antes de acabarmos eu só tinha aqui uma questão que foi posta aqui no Facebook, que eu vou ler. Os desafios são muitos, são desafio a uma igreja autêntica na fidelidade ao Evangelho. Como família CPM levamos em vasos de barro um precioso tesouro. Foram lançados alguns desafios na conferência. Quais os prioritários? Vamos formar antes, vamos acompanhar depois. O que é que acha? Eu acho, eu estava aqui a pensar, estava a ouvir e começo por responder com um desafio ao CPM, que é abrir as portas à formação e acompanhamento, também em CPM, daqueles que não querem casar, mas que assumem uma união. E já respondo um bocadinho a essa questão também. O formar antes ou depois, a formação ou o acompanhamento, ele tem que ser permanente. E em todos os sentidos também. Porque, na verdade, e pegando no que acabei de dizer há pouco, na verdade, se a perspectiva não é pelo matrimónio cristão, mas continua a haver a união do homem e da mulher, a união amorosa, então, se deixar de haver matrimónios na igreja, o CPM deixa de fazer sentido? Qual é a verdadeira razão de ser do CPM? Ele pode ter nascido para ajudar os nossos jovens a preparar-se para o sacramento do matrimónio, mas mais do que isso é para a vida conjugal e familiar. Portanto, o acompanhamento e a formação poderão ser antes, durante e depois. Aliás, os novos subsídios, toda esta renovação que foi feita nos faz pensar nisso. Está muito bem. A formação que o CPM propõe neste momento está de topo, está muito bem. Não é? Portanto, é permanente. Não é? E eu penso que devíamos ir à procura, devíamos ir propor, não deixar só na mão dos padres esta obrigatoriedade do CPM, não tem que ser obrigatório sequer, mas devíamos nós todos, e casais também, e equipas, ir à procura daqueles que conhecemos, que não querem caminhar por ali, mas que podem fazer esta experiência, que podem fazer uma experiência humana e espiritual também, de crescimento, e de crescimento no amor mútuo. Padre João Paulo, mais uma vez obrigado pelo Olha, tempo estava ali o Padre José palavra. Luís Borga, que queria intervir, eu penso que também poderia ser interessante ouvirmos. Antes de mais, boa noite. Eu não vou demorar muito tempo, queria só deixar mais umas pistas que me parecem ainda mais, diria, mais ricas, porque a primeira coisa a dizer é que acompanhar quem não caminha connosco, ou com quem nós não caminhamos, é desde logo uma impossibilidade. Desde logo, acompanhar significa ser companheira, sentar-se à mesa, comer do mesmo pão. E uma das coisas que a gente vê nas pessoas que nos abordam, há duas abordagens. Nós gastamos muito tempo nos casais que querem o que nós não temos para dar e nós temos o que eles não querem receber. Quer dizer, há aqui a maior parte, eu não sei como é que é a tua experiência como pároco, mas a maior parte dos casais que nos aparecem para marcarem um casamento, nós nunca os vimos antes. E provavelmente a seguir ao casamento perdemos o rastro rapidamente. E eles não querem nada com a igreja, de facto. O que eles querem é uma celebração para os quais estes programas de televisão que aparecem, que é o casado rapidamente e tudo mais, nos facilitam a vida, porque têm coisas muito mais atraentes, muito mais capazes. É um investimento muito mais caro, é verdade, mas acaba por ser aquilo que as pessoas sonham. As pessoas sonham com um casamento, mas não sonham o seu casamento, no sentido de vivência. E às vezes a verdade que se diz aí, e eu gostei muito de ouvir o seu diácono a dizer, que os jovens apreciam muito a verdade. Mas, de facto, basta nós confrontarmos com alguma verdade que tem o nosso primeiro encontro, que é a dificuldade de nós não nos conhecermos, de lhes propormos um caminho comum e dizermos desde logo, não marquemos já a data. Por exemplo, eles ficam em pânico quando eu digo assim, porquê é que a gente vai já marcar a data do casamento? Vamos marcar um caminho para o casamento. Vamos começar um caminho para o casamento. E é tal história da gente receber, como eu costumo dizer, traz-me uma guitarra na mão e quer-me marcar logo o primeiro espetáculo e ainda não sabe fazer um acorde. Quer dizer, ele já viu que aquilo funciona. Está lá as cordas, está lá tudo, só que ele ainda não sabe fazer o primeiro acorde.
é evidente que até está pronto a ir para o palco, enfim, a gente diz logo, isto é possível, é claro que sim, mas vamos primeiro gostar de tocar guitarra. Isso demora o seu tempo e, desde logo, acompanhar significa uma disponibilidade enorme de parte a parte. É uma esperança de que a gente vai chegar lá, mas o caminho, nós nem sabemos ainda como é que é o caminho, mas o caminho é necessariamente uma surpresa para todos. E esta, bom, eu, para não alongar muito mais, eu só gosto da sigla CPM, porque ela surgiu porque eu traduzo-a sempre por conta, peso e medida, não é? A conta, o peso e a medida que estas coisas têm, que nós não sabemos qual é, nem o peso que tem, nem a medida que é precisa, nem a conta que estamos a fazer, se é de subtrair, se é de multiplicar, se é de dividir, e se calhar é preciso pôr lá todos estes fatores, porque a conta terá certamente que ter estas parcelas todas, umas que se multiplicam, outras que dividem. O peso. Agora, temos de ser alguém que eles encontram e dizem assim, vale a pena gastar tempo com esta gente. Estava-nos a fazer falta encontrar esta gente. Em vez de ser apenas um curso para o matrimónio, no sentido da celebração, as pessoas saberem o que estão a fazer, seja uma conta, um peso e uma medida que se vai aturando, que se vai avaliando, que se vai maturando, e essa disponibilidade é o que eles deviam encontrar num grupo muito pequenino, vai ser sempre muito pequenino, de gente que acredita que vale a pena fazer caminho, que a gente não sabe onde é que leva, como o pai Abraão, a gente sabe que sai, sabe que quem nos conduz, e saberá certamente que isto levar-nos-á a muito sítio, mas não sabemos ainda quando, nem como. Basta ver que o povo de Israel durou 40 anos a fazer uma coisa que demora há umas horas a fazer, agora de carro, de autocarro, mas não demora muito mais. Termino dizendo, estas reflexões são muito importantes, se nos despem de medos, de preconceitos e nos dão muita liberdade para a abordagem das pessoas. Com uma verdade que significa basicamente isto, eu estou muito interessado em ajudar-vos, mas não estou nada interessado em fazer aquilo em que eu próprio não acredito, em que eu próprio acho que é perda de tempo, em que eu acho que é jogarmos para o lado. E esta disponibilidade que eu acho que cada casal que aparece na igreja, quer nos padres, quer nos outros, devia encontrar e que nós muitas vezes não temos tempo para lhes dar. Esta liberdade, esta alegria, falavas, e eu acho fundamental isso. As pessoas vêm para o curso, eu termino porque inventei no CPE uma alternativa, fiz um curso que se chamava RAM, que funcionou ainda está a funcionar no entroncamento, que é reflexões acerca do matrimónio. RAM é memória RAM, é memória para ver se funciona alguma coisa, os programas. E em vez de chamar CPM, que era um curso que era uma coisa batida em termos de curso, chamei-lhe RAM. E basicamente o que eu lhe dizia sempre era, eu não quero que vocês pensem como nós, quero é que vocês saibam que há gente que pensa estas coisas de outra maneira. E vale a pena, pelo menos por isso, para um confronto. Porque nem toda a gente que nos chega vem desse berço, vem desse jardim. A maior parte das pessoas vem de um caminho sem referências, muito menos à fé. Basta ver que a gente faz-lhes a pergunta, onde é que eles rezaram um com o outro, já nem digo um pelo outro, e a resposta basicamente é nunca. A maior parte deles só reza a primeira vez o Pai Nosso, a gente sabe disso, a primeira vez que está à frente do padre na celebração do matrimónio, como muitas vezes vemos. Bom, mas isto é um desafio para todos nós. Mais do que a gente avaliar o que é que eles estão, é como é que a gente lhes oferece o tesouro que a fé nos permite partilhar com eles, de forma a que eles percebam que isto é uma riqueza, que vale a pena gastar tempo com isto, vale a pena descobrir, vale a pena até movermos para ir descobrir. Bom, isto foi apenas mais uma partilha do que outra coisa, embora, Deus parabéns, foi muito bonito a harmonia e a sequência que deste na tua exposição. Desculpem lá, mas foi uma forma só de partilhar, é outro ponto de vista. E complemento só dizendo que é muito importante nunca perdermos a identidade, e a nossa identidade nós sabemos qual é. Ela nasce de Cristo. Não é? Nunca a percamos, porque no fundo é Ele que queremos oferecer como caminho também. Exatamente. Claro que isso não está esquecido. Lógico. Estamos Obrigado, quase a terminar. Eu peço desculpa às outras questões que foram colocadas, mas de facto já vamos alongados na hora. Eu queria lembrar às pessoas, primeiro também agradecer a todos que participaram nesta modalidade de formação, que de facto teve uma adesão muito, muito, muito elevada, e obrigado a todos os que estiveram presentes connosco pela vossa disponibilidade. Lembramos ainda que no próximo dia 6 de março vamos ter o nosso encontro de peregrinação nacional CPM, também o vamos fazer desta forma digital. Portanto, eu conto convosco e com mais alguns.
Antes de terminarmos, eu queria dar a palavra ao Padre Paulo Jorge, que é o assistente nacional do CPM. Muito boa noite a todos. E a palavra final é antes de mais uma palavra de saudação ao Padre João Paulo Vaz. Eu vi por aqui também o Sr. D. António Luciano, Bispo de Viseu, queria saudar... Sim, senhor. E ouvi com muita atenção. Eu mandei uma mensagem, mas depois não deu para pôr lá o meu nome, por isso preciso o Padre Paulo. Mas está identificado, António, está identificado. Eu depois, só. Está bem, obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras. Nada, que Deus ajuda. Estou a ouvir-vos com muito gosto, até porque vou nomear a equipa de pastoral familiar brevemente. E por isso... Estou aqui com muito gosto também a ouvir-vos. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Também é um incentivo. Foi um gosto, convidaram-me e eu, quando me convidam e posso, gosto de estar. Muito bem, muito bem. Para o Braga está tudo bem? Na Fiel. Sim, para Fiel. Sim, está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. O Covid já desapareceu? Não bateu aqui à porta, graças a Deus. Está bem, vá. Um abraço, vá. Ao Paulo e a todos, às equipas. Eu penso, foi dito uma coisa e eu também disse na mensagem. Temos que acompanhar sempre. O Padre Paulo disse uma coisa muito importante. Não te quero tirar a palavra, mas disse uma coisa muito importante. As equipas têm que ser pluri. E ter gente nova e menos nova. Os que vivem, como disse o Padre Borga, e aqueles que não vivem. Mas metê-los lá todos e depois ver o que é que há. Obrigado. Eu digo já. Muito bem. Este obrigado do Sr. D. António, eu faço o meu também. Um obrigado ao Padre João Paulo Vaz pela excelente exposição que nos deixou nesta noite, pelos caminhos que abriu e que merecem agora ser continuados, quer na reflexão que fazemos isto tudo, quer na ação, e esse será sempre também importante. Um obrigado a todos aqueles que participaram, e foram tantos, graças a Deus. E um obrigado muito especial àqueles que proporcionaram esta noite, à equipa nacional do CPM, pelo trabalho e pelo empenho nestas coisas. Acho que podemos dizer que vivemos esta noite uma bela experiência. O Padre João Paulo dizia há bocado que esta experiência do confinamento e esta experiência da pandemia não nos deve levar a descair, mas deve renovar o entusiasmo. E esta noite foi a experiência disso mesmo, do entusiasmo que havemos de saber gerar a partir desta comunhão com Jesus Cristo e desta comunhão uns com os outros, que é isto a Igreja que somos e é esta Igreja que amamos e queremos servir na dedicação e no empenho e dando o melhor que somos e temos. Por isto tudo, obrigado a todos e damos graças a Deus por isso mesmo. E como oração final, como a expressão desta ação de graças, aquela oração que melhor diz isso mesmo, rezamos juntos a glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, e agora e sempre. Amém. Amém. Eu pedi ao Sr. D. António Luciano que nos desse a bênção. Com certeza. É o maior dom que Deus nos dá. É Ele abençoar-nos e nós podermos deixar-nos abençoar. E nós sermos também uma bênção para os outros. E na família. Eu costumo dizer, sem famílias boas, não temos boas crianças, não temos bons adolescentes, não temos bons jovens, não teremos bons casais, também não teremos bons padres. Alguns podem até vir a ser bispos. Por isso, pela família, que é a fonte e a célula base da sociedade. Se não cuidarmos da família, a nossa sociedade já está inquinada, ficará muito mais. E nós não queremos que isso aconteça, porque sabemos que temos fé e a Igreja e a família para nós é uma igrejinha pequenina, a igreja doméstica.
Por isso dou a bênção também ao vosso trabalho. Só queria dizer outra coisa. Eu tarde tive uma reunião com os bispos da Pastoral Social, onde eu também pertenço, falei com o Sr. Dom Joaquim, que é o responsável pela Pastoral Social, e também falei do CPM, por causa daquele parecer que nós bispos diocesanos devemos dar precisamente para vós fazer chegar este projeto mais além. Por isso, falámos também disso e por isso vamos todos também colaborar e pedir também aos vossos bispos que vos deem realmente essa ajuda, está bem? Então vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em Deus que é família, nós sejamos famílias a construir um mundo novo, a remar contra a maré, no confinamento, e aprendamos a ser melhores para quando tivermos mais liberdade podermos fazer maravilhas. Uma boa noite a todos e a todas. Um bom fim de semana. Boa noite. Bom apostolado. Bom trabalho.